Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, que daremos aula de língua portuguesa e daremos também aula de redação, certo? Na nossa aula de língua portuguesa, abram na página 66, ou seja, 66. Um 6 e um 6, certo? Temos aí, ó, pela janela eu vejo. É a página de apresentação. Vamos lá? Todo mundo com o livrinho aberto, ó. Para a gente poder visualizar a página de apresentação. Vamos lá? O que vocês conseguem ver nessa página, né? Vocês já viajaram alguma vez de trem? Certamente não, né? Porque trem, ele é um meio de transporte bem antigo, né? Mas aí a gente consegue ver pessoas viajando em um trem. E você? Gosta de viajar, meus amores? Vocês gostam de viajar? Acredito também que a resposta vai ser sim. Ninguém aqui não gosta de conhecer outros lugares, né? O que você imagina que as pessoas que estão nesse trem vêm olhando pela janela? O que vocês acham que eles estão olhando pela janela? O trem, ele vai passando por um trilho, né? Onde a gente visualiza muitos lugares, certamente uma paisagem maravilhosa, né? Que eles conseguem ver aí, ó, dessa janelinha que eles estão, não é isso? Conseguiram entender essa página de apresentação? Então vamos virar a página, vamos para a página 68. Uma vista sem igual. A professora Kátia, olha a professora Kátia mais uma vez na nossa aula. Ela iniciou a aula dizendo que ia ler um poema sobre uma viagem. Nesse poema, o poeta conta o que foi vendo pelo caminho. O que você imagina que ele tenha visto? Vamos conhecer o poema que a professora leu? Então, ouça a leitura, ó, todo mundo atento, ouvindo a leitura, que eu, tia Érica, vou fazer para vocês, certo? Então, vamos lá, ó. A primeira vez que eu andei de trem e ele pegou velocidade, voou uma vaca na janela. E era vaca de verdade. Logo depois, passou uma casa. 4 galinhas e um cabrito. Tudo tem asa nessa história. Que trem mais esquisito. Voou montanha, rio, horta, poste, mato e pomar. Ficou só um passarinho, paradinho lá no ar. O trem parou na estação, parou também a paisagem, só voou o passarinho, ele sim seguiu viagem. Olha que lindo poema, né? Vocês observaram que um poema, ele tem rima, meus amores? Sim, um poema, ele tem rima. As palavrinhas rimam com a outra. Tia Érica já fez até uma atividade aqui na sala com vocês, onde palavrinhas tinham sons finais iguais. E o que faz com que as palavrinhas rimem são os finais das palavrinhas. Por exemplo, mamão, melão, coração, pão, cadeira, carteira. Entenderam? Então é mais ou menos isso, marmelo, martelo. Então, o finalzinho das palavrinhas é que fazem com que aconteça a rima, o mesmo som final das palavrinhas. E isso faz com que o poema fique interessante, né? Isso tem uma musicalidade, um ritmo na realidade. Então, vocês conseguem visualizar aí na imagem uma criança que está em um sítio, né, numa fazenda, e ele está vendo, ele está olhando a paisagem. Então, é bem o que retrata o poema, né? Então, de uma viagem de trem, a gente consegue visualizar as coisas. E como o trem ele passa muito rápido, em alta velocidade, a gente imagina que as coisas estão andando, que as coisas estão voando. Mas não é. É simplesmente a velocidade do transporte, do trem, que vai fazendo com que a gente tenha a sensação que as coisas estão realmente se movendo, certo? Vamos aí para a página
69, meus amores, ó. Quem é? Gente, tem um homem com a mãozinha assim, ó. Vamos conhecer quem é este homem? Vamos lá? Então, todo mundo vem daí, ó. Ele é um escritor. O nome dele é Cláudio Martins. Além de ser escritor, ele é ilustrador. Ô, tia Érica, o que é escritor e ilustrador? Escritor é quem escreve historinhas de livros. Ilustrador é quem faz esses desenhos aí, ó. Tá vendo esse desenho aí do menino visualizando, vendo coisas em um campo, numa fazenda? Então, a pessoa que fez esse desenho tão interessante, ele recebe o nome de ilustrador. Vocês veem, vocês percebem que todos os livrinhos infantis, eles vêm cheios de desenhos. E quem é responsável de fazer esses desenhos é o ilustrador. Então vamos lá, todo mundo atento, ó. Escritor e ilustrador de livros para crianças, ele nasceu em Juiz de Fora. Juiz de Fora, gente, fica lá em Minas Gerais. Escreveu mais de 40 livros e chegou a receber prêmios por muitos desses livros que ele escreveu. Cláudio, infelizmente, gente, faleceu em 2018. Então, esse rapaz que está aí, ele é escritor e ilustrador. Ou seja, além de escrever historinhas, né, ele também desenha essas historinhas para elas ficarem mais interessantes, certo? Temos aí um joguinho rápido. Chegou a hora boa, que é a hora de responder, é a hora de exercitar e ver se realmente nós aprendemos a historinha, não é isso? Então vamos lá, ó. Primeira questão. A pessoa que fala no poema disse que essa foi qual viagem que ela fez? Então vamos lá. A pessoa disse que foi a primeira viagem que fez. Lá no poema ela disse que foi a segunda viagem que fez. Ou foi a terceira viagem que fez? Então volta lá no poema. Quem não conseguiu, né, visualizar, volta lá no poema e vê o que foi que ela disse. Foi a primeira, a segunda ou a terceira imagem? Vamos lá, meus amores. Isso, muito bem. Quem respondeu? Aliás, a tia não vai dizer não. Vamos deixar para a gente debater na hora da interação, né, da videoconferência. Não fica melhor? Isso. Então, vamos ficarem atentos, certo? Para poder responder e a gente debate para ver se aceitou ou não na videoconferência. Combinado? Então, vamos lá. Segunda questão. Quais dos animais a seguir a pessoa observou pela janela? Contorne-os. Se diz contorne-os, plural, significa que não é para contornar apenas um, não. É para contornar mais de um. Então, vamos lá. Nessa viagem de trem, será que ele viu vaca? Se viu, contorne. Se não viu, não contorne. O que é contornar mesmo? Isso é circular. Aqui nós temos um passarinho, um pássaro, né? Passarinho. Será que ele viu o passarinho da viagem de trem? Se ele viu, contorne. Se não viu, não contorne. E galinha. Será que ele viu galinhas lá no passeio de trem? Cavalo. Será que ele viu cavalo? Então respondam aí, contorne tudo que ele viu na viagem de trem e daqui a pouquinho a gente debate se está certo ou errado, tá bom? Página 70. Vamos lá, todo mundo na página 70. Ouça novamente um trecho do poema. Isso é o que diz na questão de número 3. Só voou o passarinho. Ele sim seguiu viagem. Essa é uma pequena parte que tem lá no poema. Então, de acordo com o poema, o que quer dizer seguiu viagem? Vamos lá. Primeiro quadradinho diz: continuou parado. Segundo quadrinho diz: continuou voando. Então, seguir viagem quer dizer, ele disse, ele sim seguiu viagem com o passarinho. Quer dizer que o passarinho ficou parado? Ou o passarinho continuou voando? Marca o X aí na resposta correta.
Quarta questão. Com o professor, releia o início do poema. Então vamos lá, vocês estão com a professora aqui do ladinho de vocês, né? Virtualmente, mas estou do lado de vocês. A primeira vez que andei de trem e ele pegou velocidade, voou uma vaca na janela. E era vaca de verdade. Letrinha A. Agora, contorne as palavras que têm os mesmos sons no final. Lembra que a tia explicou ali quando leu o poema que a rima, ela se faz com o som final das palavrinhas? A tia citou martelo, marmelo, cadeira, carteira. Palavrinhas diferentes, mas que tem o som final das palavrinhas iguais, e isso que faz com que aconteça a rima. Então, vocês terão agora a responsabilidade de ler quais as palavrinhas que têm rima igual, certo? Ou seja, observe o final das palavrinhas, como elas terminam e circulem as duas palavrinhas que têm sons finais iguais, tá bom? Vamos agora para a letrinha B. Copie do poema outras duas palavras que têm os mesmos sons no final. Então, volta lá para o poema, certo? E busquem mais duas palavrinhas que tenham sons iguais, sons finais iguais, que é o que faz com que aconteça as rimas, certo? Então, por exemplo, mão, pão. Aqui é uma palavrinha que rima. Então, tia, mas eu escrevi duas palavrinhas, mas significa a mesma rima. Então, aí significa apenas uma palavra que rima, certo? Pão, mão. Então, uma. Aí depois vocês vão buscar outra palavrinha que tenha sons iguais também, certo? Entenderam? Ou seja, vai se resumir em 4 palavras. Porque nessas duas vai formar um único som, e essas duas vai formar um único som, formando duas rimas. É isso que tia quer que faça aí na letrinha B. Entenderam? Ótimo. Então vamos para a questão de número 5. Como o texto aparece organizado na página? Como é que esse textinho ele está organizado? Vamos para a frase do primeiro quadradinho. Aparece escrito até o final das linhas. Então, esse texto, ele é escrito do início ao fim da página. Olha aí, se ele está escrito do início ao fim da página. Vamos lá, estou cuidando. Ou seja, se a página é essa, ele está escrito daqui até aqui. Olha aí no textinho, volta lá para o poema na página 68 e verifica isso. Segundo quadradinho, ele não ocupa até o final das linhas. Então, quer dizer que o poema, ele está aqui nessa página, ele não ocupa até o final da linha, não. Se isso realmente aconteceu, ele não ocupa até o final da linha, marca-se X. E se ele ocupar até o final da linha, não marca o X. Está organizado em blocos de texto. Tia, o que quer dizer isso, blocos de textos? Porque vocês ainda são pequenininhos, mas vocês verão mais na frente que os textinhos, eles têm estrofes. São pequenos pedacinhos de texto. Olha lá. Então, blocos quer dizer estrofes, pequenos pedacinhos de texto. Então, se ele é formado desta forma, ele tem este formato, né? Então, vocês vão marcar X. Se não tiver, vocês não marcam X. Então, bloco significa pedaços de texto, certo? Então, verifiquem aí. Daqui a pouquinho, na videoconferência, a gente faz a correção, para ver se acertou ou não, certo? Olha aí o que a professora Kátia disse. Vamos ver? Quando as palavras têm sons parecidos no final dos versos de um poema, dizemos que elas formam rimas. Olha, a tia Kátia disse o mesmo que a tia Érica disse, né? Então, os sons finais, quando eles são parecidos, eles formam rimas, que faz com que o poema tenha uma musicalidade,
Fica bem interessante de ler quando a gente ouve um textinho com rima. E quando ele forma rima, ele tem características de poemas. Certo, meus amores? Então aqui foi o assunto que vimos em língua portuguesa, né? Que é pela janela eu vejo. Ou seja, tudo que se vê quando a gente passa em um transporte. Ok? Agora, meus amores, vocês abrirão a página 60 desse mesmo livrinho de língua portuguesa para vermos agora a disciplina de redação. Todo mundo abrindo aí na página 60. Dentro da disciplina de português estão as matérias de redação. E hoje na nossa aula, nessa página 60, vamos falar sobre criando uma capa de livro. Quantas vezes a gente pega um livrinho de história, né, que a mamãe e o papai compram pra gente, e a gente se interessa muito pela imagem da capa, que é o que a tia acabou de explicar lá em português sobre o ilustrador. Né? Ele quem faz aquela capa maravilhosa dos livros, é o que chama à primeira vista a nossa atenção, né? Para ler o livrinho. Vocês ainda estão começando a ler, então quando vocês pegam o livrinho, a primeira coisa que chama a atenção de vocês é o que é a capa, não é isso? Então esse é o nosso assunto de hoje. Todo mundo aí atento na página 60, ó. Você estudou uma capa de livro e conheceu elementos que aparecem nela. Você vai criar uma capa de livro com um título escolhido por você. Então, vocês agora serão os escritores, os ilustradores. Aliás, escritor não, né? Porque vocês não vão precisar escrever historinha. A historinha nós criamos nas aulas passadas, né? Vocês vão agora criar uma capinha de livro. E quem vai ser responsável por escolher o tema dessa capinha são vocês. Depois que pronta a capa do livro, ela vai fazer parte de uma exposição na sala de aula. Infelizmente, agora não tem como expor na nossa salinha de aula, né? Porque nós estamos em casa, mas vocês irão mostrar sim para a tia na aulinha que a gente tiver, né, na vídeo interação. Todo mundo vai mostrar a capinha que fez, certo? Primeiro, pense uma história que faria parte desse livro. Depois, meus amores, escolha um título para essa história. Você pode usar nomes de pessoas e palavras formadas por encontros vocálicos. Pense na imagem que vai fazer parte da capa do livrinho de vocês, certo? Ela tem que estar relacionada com a historinha. Não adianta eu dizer assim que vou falar da Chapeuzinho Vermelho e desenhar a Branca de Neve, né? Não pode. Se eu vou falar da Chapeuzinho Vermelho, né? Se o meu intuito, a minha ideia é falar da Chapeuzinho Vermelho, então eu vou desenhar a Chapeuzinho Vermelho. Invente também um nome para a editora e para o ilustrador ou a ilustradora. Seu nome deve entrar como autor do livro. Então, o seu nome quem, Bia? O seu. Você vai botar lá na capinha, autor. No caso, se for eu que faço, né? Autora Érica, porque sou eu que estou criando. Então, o que é que a Érica está querendo dizer? Na capinha do livro, como vocês viram aí nas aulas passadas, né? Vocês viram, por exemplo, na página 57, a estrutura que a gente estudou isso em sala de aula, né? Nós estudamos em sala de aula muitas outras historinhas de livros, principalmente aí vocês viram na página 53, aliás, 53 não, deixa eu ver, na página 57. Foi quando a tia, na aula passada, antes da pandemia, né, de voltar o isolamento total, a tia explicou algumas capinhas de livro. Então, o que é que vem na estrutura? Vem o título da historinha, né, do livro, que vocês terão que escolher e colocar. Vem o nome do ilustrador, que é a pessoa que vai fazer o desenho, e vem o nome do autor. Então, quem vai ser o autor, não é vocês? Então, o autor é ilustrador Érica, porque sou eu que criei a historinha e eu que vou desenhar a historinha, certo? Escrevendo. Recorte a capa do livro do material de apoio. Então, lá no final do livro do material de apoio, vocês irão destacar que lá está onde vocês farão a capa do livro.
Escreva o título que você criou. Se desejar, use letras grandes e de cores diferentes para ficar bem bonito. Faça uma ilustração bem bonita e colorida. Escreva também o nome da editora, o nome do ilustrador, da ilustradora e o nome do autor do livro, que é seu nome. Mas, tia, se eu quiser dizer que foi outra pessoa que desenhou, aí vai a critério de vocês. Se vocês quiserem ser o ilustrador e o autor, podem. Mas se quiser colocar um outro nome para ser ilustrador, também pode. Agora, o escritor do livro tem que ser você, certo? Verificando a produção. Depois de pronta, observe se todos os elementos foram colocados na capa do seu livro e se essas palavras foram escritas corretamente. Aí vai pedir ajuda da mamãe ou do papai. Reúna sua capa com os dos colegas e monte uma exposição. É o que a tia disse, que a gente ainda não vai poder fazer isso porque estamos em nossas casas e não tem como reunir para expor os desenhos. Mas faremos isso de forma online, certo? Mostrando, visualizando, colocando assim na câmera. Tá bom, meus amores? Certo? Essa é a atividade que vocês têm para fazerem de redação. Caprichem aí na capinha de livro, escolham um tema bem bom, bem bonito, para vocês mostrarem. Caprichem nas cores. Quanto mais colorido, mais bonito vai ficar a capinha de vocês. Lembrando que isso vale nota, certo, gente? Então, capricha. E não esquecendo, né, que tia estava com um trabalho bem legal com vocês dentro da salinha de aula, né, nas nossas aulas presenciais. Nós vimos, meus amores, aqui tia vai mostrar para vocês. Já vimos a família do B, né? Deixa a tia contar aqui para vocês, ó. Já vimos a família do B, que vocês conseguem visualizar aí, vocês já levaram para casa, não é isso? A família do B, com textinho. Depois, aprendemos a família do C, que vocês também levaram para casa, essa família, estudaram. Vão sempre revisando em casa essas apostilas que estão com vocês na pasta, certo? Vão relembrando a leitura do B, a leitura do C, certo? E hoje vai uma nova apostila que a tia vai mandar uma fotografia, certo? Que é a família do D. Então, vocês verificam aí na tela de vocês o dado, não é isso? Que é a representante, é o representante na realidade da letrinha D. E temos aí a família, ó. Da, de, di, dó, du, dão. E vocês veem aí as diversas formas, né? As 4 forminhas da escrita que a tia explicou para vocês aqui nas aulas presenciais, que é as formas minúsculas manuscritas e as formas maiúsculas, né? Isso, manuscritas e de imprensa. Tem aí os 4 formatos. Temos as palavrinhas com a família do D e temos o textinho, certo? Essa família que será estudada nesta aulinha por vocês. Então, gente, ó, nessa família aqui, a tia vai mandar para vocês a fotografia. Vocês estudarão a leitura, que na próxima aula, não será nessa não, certo? Não será na nossa aulinha daqui a pouco não, porque não vai dar tempo de estudar. Mas na próxima aulinha de língua portuguesa, tia vai cobrar a leitura da família do D, certo? Então, caprichem e vão lembrando sempre de ainda estudar do C e a estudar a do B, certo? Não vamos deixar de estudar a nossa leitura. Então, é isso aí, meus amores. A gente se encontra daqui a pouquinho na nossa videoconferência, né? Na nossa aula de interação, para tirar qualquer dúvida que tenha restado, certo? Então, ó, beijão para vocês e até daqui a pouco.